Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos introduzir números complexos. Bem, nós vamos dar alguns conceitos básicos que vão ser importantes para o estudo desse capítulo, tá? Números complexos foi um conteúdo criado para sanar algumas dúvidas dos matemáticos da época, que não tinham soluções para algumas equações. Então nós vamos começar agora com esse estudo de números complexos. Vamos lá! E não se esqueça de fazer rapidinho a inscrição no nosso canal. É só clicar nessa tarja onde diz inscrever-se, ok? Então vamos lá, gente. Então, conforme eu falei, os números complexos, eles surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que atormentavam os matemáticos da época. Por exemplo, quais seriam os valores de x que eu poderia colocar aqui para gerar um resultado igual a zero? Se nós fizéssemos essa equação aqui da forma convencional, igualando a zero, passando 1 para o lado de lá, né? E ele troca o sinal, fica menos 1. Aí nós passamos esse quadrado para o lado de lá sob forma de raiz, fica x igual a mais ou menos a raiz de menos 1. E a gente sabe que não tem raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. Então, para resolver essa equação, criou-se um número especial chamado de i. Tá? Esse número i, quando elevado ao quadrado, ele gera como resultado o valor menos 1. Então agora eu posso trocar esse menos 1 que está aqui dentro por i ao quadrado. Daí a gente pode extrair a raiz de i ao quadrado é i, né, gente? Então nós temos duas respostas, mais ou menos i. Pronto, estava solucionado o problema dos matemáticos. Bem, o número complexo ele vai ter exatamente duas partes. Uma parte real e a outra parte imaginária, que é onde aparece o i. Então, nós vamos ter dois números aqui, o a e b são números. O a é um número solto, sozinho aqui, e o b é o número que multiplica esse i, esse número complexo i. Bem, então a parte real é o número real e a parte imaginária é o número que multiplica o nosso i. Para ser um número real puro, evidentemente, esse número complexo z tem que ser igual a a. Ele não pode ter essa parte aqui, ó, gente. Então, esse b tem que ser igual a zero, porque b vezes i vai dar zero. Já que b é zero, zero vezes i dá zero. E para o número ser imaginário puro, gente, esse valor aqui tem que ser zero, já que z teria que ser somente igual a bi. Então, vamos dar dois exemplos para a gente entender exatamente essa situação de ser real puro ou imaginário puro. Determinar o valor de k para que o número z igual a k menos 3 mais 6i seja imaginário puro. Vejam que para ser imaginário puro, eu só posso ter essa estrutura aqui, gente, o 6i. O z teria que ser igual a 6i. Logo, esse meu valor aqui, ó, k menos 3 tem que ser igual a zero, tá, gente? Já que o meu a é o k menos 3. Então, se k menos 3 tem que ser igual a zero, eu isolo o k aqui e fica k igual a 3. Vejam que se o k é 3, 3 menos 3 dá 0, z ficaria igual a 6i e ele fica um número imaginário puro. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Determinar os valores de m para que o número complexo z igual a 6 mais m ao quadrado menos 9 vezes i seja um número real puro. O z teria que ser igual a 6. Isso tudo aqui teria que desaparecer. M ao quadrado menos 9 deve ser zero, porque 0 vezes i dá 0. Então, eu só calculo m ao quadrado menos 9 igual a 0, passo o 9 para o lado de lá, m ao quadrado fica igual a 9, m igual a mais ou menos raiz de 9, que dá mais ou menos 3. Então, se o m for 3, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9, 0. Aí eu zeraria aqui essa parte imaginária, ficaria só com z igual a 6. E se m for menos 3, da mesma forma, menos 3 ao quadrado também é 9, e 9 menos 9 é 0. Então, vocês viram que o número complexo z, ele tem duas partes, a mais bi, onde o a é a parte real e bi é a parte imaginária. Esse número, então, z, poderia ser igual a a. Se ele fosse igual a a, esse número seria um número real puro, ou seja, o número real também é complexo. Então, nós podemos dizer que todos os reais estão contidos no conjunto dos complexos. Da mesma forma, o número z pode ser simplesmente imaginário puro, ou seja, z igual a bi, sem o meu a. E também o número complexo pode ter as duas partes. Pode constar a parte real, que é o a, mais a parte imaginária, que é o nosso bi.
Então agora nós vamos ver o conjugado de um número complexo. Nós vamos traduzir esse z barra aqui como conjugado, tá, gente? O que seria o conjugado? É simplesmente o mesmo número complexo, só que com o sinal da parte imaginária trocado. Vamos então dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos encontrar os conjugados desses números aqui, ó. Na letra A, z igual a menos 3 menos 8i. Vejam que nesse caso, a parte imaginária é menos 8i. Então, o nosso z barra, o nosso conjugado, seria menos 3, mantém o sinal aqui, só troca o sinal do menos 8i, fica mais 8i. A parte imaginária aqui é i, então z barra igual a menos i. Nesse caso aqui, 1 mais 2i, então nosso z barra seria 1 menos 2i. E aqui esse número complexo z igual a 2, não tem a parte imaginária, logo nosso z barra vai ser igual ao nosso z. Bem, gente, os números complexos, eles se apresentam de duas formas, a forma algébrica e a forma trigonométrica. A forma algébrica é aquela que a gente acabou de ver, z igual a mais bi. E a forma trigonométrica, a própria palavra está falando, ela vai apresentar seno e cosseno. Isso nós vamos ver numa outra aula, ok? Então agora nós vamos ver como é que funcionam as operações com essas formas algébricas, ok? Vamos lá. Então nós vamos ter aqui algumas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão desses números complexos aqui, ó, z1 e z2, na forma algébrica. Lembrando que a forma algébrica é aquela forma da álgebra, que aparece as letrinhas, né? E a forma trigonométrica vai aparecer sempre seno e cosseno. Como é que a gente faz a soma desses dois números complexos? Vejam aqui, eu só posso somar a parte real com a parte real. Então, z1 mais z2 seria 3 mais 1, que dá 4, e i menos 4i dá menos 3i. Então, o que eu faço, gente? Ó, eu vou somar o z1, que é 3 mais i, e o z2, que é 1 menos 4i. Somando, então, agora o 3 com 1 aqui, que dá 4, né, gente? E o i menos 4i, que dá menos 3i. Então, z1 mais z2 é 4 menos 3i. Diminuindo agora z1 menos z2, eu tenho 3 mais i, que é o z1, menos esse númerozinho aqui, que é o nosso z2, 1 menos 4i. Vejam agora que eu tenho que trocar o sinal desses dois aqui, ó. Então, fica 3 mais i, menos i. Aqui é 1, fica menos 1. Aqui é menos 4i, menos com menos dá mais. Agora eu somo. Na multiplicação é a mesma coisa, né, gente? Eu vou aplicar aqui distributivo, ó. Esse 3 vai multiplicar o 1, vai dar 3. Esse 3 multiplica o menos 4i, dá menos 12i. Agora eu multiplico aqui, ó, o i vezes 1, que dá i, né, que está aqui, e o i vezes menos 4i. Vejam que i vezes menos 4i dá menos 4i ao quadrado. Agora o que eu faço? Eu vou substituir esse i ao quadrado aqui por menos 1. Tá? Então, sabendo que i ao quadrado é menos 1, eu tenho lá, ó, 3. Esse menos 12i aqui mais i dá menos 11i, né, que está aqui, ó. Esse i ao quadrado é menos 1. Agora eu simplesmente multiplico aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E 4 mais 3 dá 7. Então fica 7 menos 11i. E 7 menos 11i é o resultado do produto entre esses dois números complexos z1 vezes z2. Dividindo z1 por z2, eu tenho a seguinte estrutura. Vejam que na divisão, eu simplesmente copio tudo isso aqui como está e multiplico pelo conjugado do denominador. Lembrando que o conjugado é aquele númerozinho com o sinal trocado aqui, né, gente? Se o denominador é 1 menos 4i, o conjugado é 1 mais 4i. Então, eu copio a estrutura da divisão, 3 mais i dividido por 1 menos 4i aqui, e multiplico pelo conjugado desse denominador aqui. Lembrando que agora é só aplicar distributivo, ó. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4i dá 12i, i vezes 1 aqui dá i, e i vezes 4i dá 4i ao quadrado. Aqui embaixo eu posso lembrar os produtos notáveis. A mais b vezes a menos b, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vejam que se eu aplicar a distributiva, vai dar exatamente isso aqui, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrando que o quadrado do segundo é 4 ao quadrado dá 16 i ao quadrado. E esse númerozinho aqui em cima fica menos 4i. Por quê? Porque i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então eu tenho aqui, ó, menos 4 mais 3 dá menos 1. E aqui embaixo, ó, 16 vezes menos 1, ó,
Menos 16 vezes menos 1 dá mais 16, somando com 1 dá 17. Então, o meu Z1 dividido por Z2 é menos 1 mais 13i dividido por 17. Lembrando que eu só posso somar os termos semelhantes. 12i com i dá o nosso 13i aqui, ó. Agora nós vamos montar uma sequência e uma tabelinha para todos os expoentes de i e vamos aprender a calcular esses valores, ok? Então vamos lá, gente. Quando o nosso i tiver um expoente, nós temos então um valor para ele, tá, gente? I na 0 é 1, por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. I na 1 tem que ser i, né? Agora, o que é o i na 2? O i na 2 a gente já convencionou que é menos 1. E o i na 3 o que é? O i na 3 é i na 2, que é menos 1, vezes o i. Então, menos 1 vezes o i dá menos i. A partir daqui, gente, ele se repete de 4 em 4. I na 4 é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Vejam que i ao quadrado é menos 1, e menos 1 vezes menos 1 dá 1. O i na 5 é i na 4, que é 1, vezes o i, então dá i. Observem que o i na 6 seria o quê? O i na 5, que é i, vezes o i. Então, i vezes i dá i ao quadrado é menos 1. Então, observem que essa proporção aqui se repete de 4 em 4. Tá? A cada 4 expoentes existe uma repetição. Então, 0, 1, 2, 3, 1i menos 1 menos i. 4, 5, 6, 7, 1i menos 1 menos i. E assim por diante. Ele vai repetindo então a sequência sempre de 4 em 4. Então vai ser sempre assim, ó, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Evidentemente, se a gente quer calcular, por exemplo, um i na 1047, eu faço uma divisão por quanto? Por 4. Porque eu sei que se repete de 4 em 4. E aí nós pegamos o resto e igualamos aqui, ó. Bem, 1047 dividido por 4 dá 261. Se eu multiplicar 261 vezes 4, dá 1044 e sobra o resto 3. Bom, o que acontece? Esse i na 1047 fica igual a i na 3. E aí nós sabemos que pela tabelinha, nosso i na 3 é menos i. Então o resultado disso aqui é menos i. Na próxima aula nós vamos falar sobre a forma trigonométrica e esse número complexo no nosso plano chamado plano de Argand-Gauss. É exatamente um plano similar ao plano cartesiano. Na realidade é o próprio plano cartesiano, só que voltado para essa estrutura dos números complexos. Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. E não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal aqui para nos ajudar nesse projeto de ensino que é totalmente gratuito e para você ter a melhor preparação possível, ok? Grande abraço, te encontro no próximo vídeo.